especialmente com os astrólogos gregos, tá? Então aí já pensando no século I, século II depois de Cristo, com os astrólogos gregos tem a criação do conceito de casas astrológicas, tá? Não dá para dizer exatamente quando que as casas astrológicas terrestres foram criadas, tá? O conceito que vocês devem ter de casas astrológicas, casa 1, casa 2, casa 3, aí já não é mais os signos, tá? Casa 4, casa 5, esse conceito de casas astrológicas toma como referência o movimento de rotação da Terra ao redor de si mesma. Então vejam bem, eu falei para vocês que os signos do zodíaco, na astrologia tradicional antiga, até mesmo anterior aos egípcios, e aí pegando o século 7, século 6 antes de Cristo, junto com os mesopotâmicos, junto com egípcios, né? Também com os gregos. Mas aí entra mais os mesopotâmicos, os egípcios e por aí vai, essas civilizações mais antigas. Quando foram criados os signos do zodíaco, os signos dos zodíacos foram vistos como casas celestiais. Elas eram casas astrológicas, mas mais especificamente casas celestiais. Esse termo, casas celestiais, leva em conta o movimento aparente do Sol ao redor da Terra, tá? A ideia foi de dividir o caminho aparente do Sol ao redor da Terra. Esse caminho aparente do Sol ao redor da Terra tem um nome específico que se chama eclíptica, tá? Então essa eclíptica foi dividida em 12 partes, dando os 12 signos do zodíaco, que já eram vistos como casas astrológicas, mas especificamente como casas celestes. Aí, nos aproximando mais do ano zero, que é o ano de nascimento de Cristo, e aí a gente pode pegar aí o século I, século II depois de Cristo, esse período todo, é o momento em que surgem o conceito de casas astrológicas, como provavelmente vocês conhecem, casa 1, casa 2, casa 3, casa 4. Essas casas são chamadas de casas terrestres do mapa astral. E elas pegam como ponto de referência não o movimento aparente do Sol ao redor da Terra, mas sim o movimento de rotação da Terra ao redor de si mesmo, que é um movimento mais rápido, né? É um movimento de um dia. O movimento do Sol, o movimento aparente do Sol ao redor da Terra é um movimento, na verdade, de um ano. Né, descreve um ano, tanto é que cada signo do zodíaco representa praticamente um período de um mês, de 30 dias. Né? Já as casas astrológicas terrestres, não. Cada casa representa, na verdade, horas. E as 12 casas terrestres no interior do mapa astral representam um movimento de 24 horas, de um dia. Então, na verdade, o mapa é composto de duas divisões de casas, que são as divisões de casas por signos e as divisões de casas terrestres, que levam em conta o movimento de rotação da Terra, tá? Esses dois sistemas de casa existem ao mesmo tempo no mapa astral, tá? E eles se interconectam, tá? Eles se entrelaçam. Agora, vejam, os astrólogos antigos entendiam as casas astrológicas e mesmo tanto as casas terrestres quanto as casas celestes, que são os signos, como se referindo a eventos concretos na vida das pessoas, tá? Esse sistema de casas celestes, signos, e de casas terrestres, que são as casas internas do mapa astral, elas eram usadas para a previsão de eventos concretos. Na astrologia moderna, como o paradigma muda, tanto os signos quanto as casas terrestres, elas ganham uma interpretação de natureza mais subjetiva, mais introspectiva, mais psicológica, as próprias casas. Então, a casa 4 é a subjetividade, a interioridade da pessoa. A casa 1 ganha a característica de ser uma casa ligada com a maneira como a pessoa se projeta no mundo, a sua persona, a sua máscara social, tá? A casa 1 na astrologia tradicional é a saúde. A casa 1 na astrologia tradicional está ligada ao corpo físico, a eventos concretos ligados ao corpo físico e à saúde. A casa 1
na astrologia moderna é a personalidade, é a forma como você projeta essa personalidade. A casa 4 na astrologia tradicional, por exemplo, é a família, é o pai, tá? É a figura do pai e é a família concreta do indivíduo. Na astrologia moderna, a casa 4 mantém esse significado, mas principalmente a casa 4 é a interioridade da pessoa. É a subjetividade herdada da pessoa. É a herança subjetiva da pessoa. Então, nesse vídeo aqui, eu queria enfatizar essa mudança de paradigma entre a astrologia tradicional e a astrologia moderna. Isso vai um pouco além de só falar que a astrologia tradicional é preditiva e a astrologia moderna é psicológica, tá? Vai um pouco além disso. Porque a própria visão do universo na astrologia moderna é diferente da astrologia tradicional. E isso traz outras implicações. Por exemplo, só para dar mais um exemplo para vocês. Na astrologia tradicional, a astrologia não pode ser vista como ciência. Tá? Se a gente pensar, por exemplo, no conceito de ciência, que foi elaborado a partir do século XVII em diante, que é o nosso conceito atual de ciência, que é um conceito baseado no iluminismo, né? É a herança do renascimento, é também baseado no positivismo. Tá? Então, assim, se a gente pensar no nosso conceito de ciência hoje, a astrologia tradicional não tem como se encaixar no conceito de ciência. Então, os astrólogos tradicionais, eles são quase unânimes em afirmar que a astrologia não é uma ciência e não tem como ser mesmo, tá? Porque o paradigma de ciência hoje é diferente do paradigma de ciência da antiguidade. No Império Romano e durante uma certa fase da Idade Média, do período feudal, a astrologia foi considerada como ciência. Mas era um outro conceito de ciência totalmente diferente do nosso conceito de ciência atual, né? Já a astrologia moderna, ela persegue um objetivo de cientificidade. Tá? A astrologia moderna, pelo menos uma parte da escola da astrologia moderna, tenta comprovar que a astrologia é ciência, sim. Só que isso não é consenso dentro da própria astrologia moderna, tá? Lembrando que o conceito de ciência, ele muda ao longo do tempo, tá? O conceito de ciência não é um conceito fixo e imutável ao longo do tempo. Os gregos tinham um conceito de ciência, os medievais tinham outro conceito de ciência, os renascentistas outro conceito, e nós no período contemporâneo e moderno, nós temos um outro conceito de ciência, tá? E tudo isso vai mostrando mudanças no paradigma de visão de mundo. Tá? Isso tudo vai mudando, isso tudo vai mostrando diferenças na visão de paradigma do mundo. Tá? No paradigma, aliás, de visão do mundo. Então o que acontece? Existe uma mudança de paradigma importante entre a astrologia moderna e a tradicional. Né? E isso tem implicações em várias outras áreas. Porque no paradigma, por exemplo, da astrologia moderna, existe uma busca pela comprovação científica da astrologia dentro do nosso conceito moderno de ciência. Para a astrologia tradicional, isso não é um objetivo, por exemplo. Tá? Isso nem faz sentido para a astrologia tradicional. Para a astrologia tradicional, a astrologia ela é uma arte e uma tecne. Ela é uma técnica e principalmente uma arte. Cada astrólogo é, na verdade, um artista para a astrologia tradicional. Né? Então, da mesma maneira como você pode ir atrás de um pintor, e cada pintor vai ter o seu estilo, que é muito pessoal, muito individual, o astrólogo também. Para a astrologia tradicional, se você for em 10 astrólogos diferentes, os 10 astrólogos vão ter desenvolvido uma técnica, uma técnica totalmente particular, totalmente individual. Embora exista uma doutrina teórica astrológica geral, mas cada astrólogo, assim como um artista, aliás, para a astrologia tradicional, o astrólogo é um artista, então cada astrólogo vai ter o seu método, a sua técnica.
né? E que vai ser muito diferente um do outro. Tanto é que você vai num astrólogo, ele tem um jeito de interpretar um mapa. Se você for em outro, mesmo que ele seja muito parecido na maneira de interpretar, mas no final das contas ele tem uma técnica que é só dele. E por aí vai, né? Aliás, quanto mais experiente é o astrólogo, mais específica é a técnica dele, tá? E aí ele vai se diferenciando dos outros astrólogos. Na astrologia moderna, a ideia não é essa, né? A ideia é tentar chegar a um modelo de cientificidade da astrologia, né? Daí, por exemplo, que a astrologia moderna ela foi se desenvolvendo, principalmente durante o século XX, durante o século XXI, em paralelo com a psicanálise, tentando aproveitar o modelo de cientificidade da psicanálise, que na verdade é um modelo de cientificidade das ciências humanas. Então, aí a gente tem outra mudança de paradigma. Quando a astrologia era considerada uma ciência, por exemplo, no Império Romano, tá? Durante o período helenístico, ou numa certa fase da idade medieval, tá? do feudalismo, a astrologia era vista como uma ciência natural. A astrologia era vista mais como ciência natural, né? Já, por exemplo, na idade moderna, a astrologia estaria mais próxima das ciências humanas. Ela não seria vista como uma ciência natural, mas sim estaria mais próxima das ciências humanas, como uma forma de hermenêutica, como uma ciência de interpretação. Então vejam como tem muitas mudanças de paradigmas, tá? Entre a astrologia tradicional e a moderna. Outra coisa importante que eu tenho que falar aqui, a astrologia tradicional não pode ser vista como um movimento homogêneo, linear, sempre da mesma maneira ao longo do tempo. Quando eu falo de astrologia tradicional, eu estou falando de 6.000 anos de existência da astrologia. Então, a astrologia tem grandes escolas teóricas que se desenvolvem em fases específicas do tempo. Então, por exemplo, a astrologia tem uma fase que vai de 4.000 anos antes de Cristo até mais ou menos por volta de uns 200 anos antes de Cristo, que é uma fase, na verdade, pré-astrológica, que é a fase da astrologia mesopotâmica, egípcia, né, de escolas anteriores à escola grega. A astrologia grega começa lá em meados do século II, século III a.C. e vai até mais ou menos 900 anos depois de Cristo. Então aí já é uma segunda escola de astrologia, tá? Então você tem a escola mesopotâmica, que é bem anterior, é antes de 3 séculos antes de Cristo, né, para trás, até 4.000 anos antes de Cristo. Aí de 3 séculos antes de Cristo até 900 anos depois de Cristo, você tem a escola grega. Depois você vai ter a escola árabe, que vai mais ou menos do século 8 depois de Cristo até mais ou menos o século 11. Aí você tem uma outra escola que é chamada de latino medieval, que vai do século 11 depois de Cristo até mais ou menos o século 15. E você tem ainda uma escola clássica de astrologia que pega o século XVI, o século XVII e vai até até a segunda metade do século XVIII. Então, a astrologia tradicional toda não é uma astrologia só, tá? Você tem a escola mesopotâmica, a escola grega helenística, a escola árabe, a latino medieval e a escola clássica, tá? Do período renascentista até a segunda metade do século XVIII. Só aqui são 5 escolas teóricas. E cada escola com seu paradigma. Cada escola com seu paradigma. Por exemplo, no período helenístico grego, tá? No auge do período helenístico grego, pegando inclusive o Império Romano, e numa determinada fase do período latino medieval, a astrologia foi vista como ciência. Tá? Mas a escola tradicional no seu todo, principalmente os astrólogos tradicionais de hoje, e é isso que eu quero que vocês entendam, os astrólogos tradicionais de hoje
em sua grande maioria, a comunidade dos astrólogos tradicionais de hoje não enxergam a astrologia como ciência, pegando como referência o nosso conceito moderno de ciência, que é o conceito que vem do período iluminista, né? O nosso conceito moderno de ciência define a ciência como sendo uma ciência experimental. A ciência tem que ser experimental, tem que ser baseada em dados empíricos, tem que ter um critério de refutabilidade, tá? Esse é o nosso conceito moderno de ciência, que vem do iluminismo, século XVIII até os dias atuais. Na verdade, o nosso conceito moderno de ciência, ele se formou mesmo no século XX, tá? Ele se firmou mesmo no século XX, lá pela década de 1930, com o Círculo de Viena. Mas isso eu até tenho vídeo falando sobre isso no canal, né? Mas isso eu vou deixar para explicar melhor em um outro vídeo futuro, porque esse vídeo aqui já ficou bem grande, né? Já tem muita informação. Tá? O nosso conceito moderno de ciência, ele começa com o Renascimento e principalmente com o Iluminismo no século XVIII, mas ele se firma mesmo no movimento do Círculo de Viena na década de 1930. Mas eu vou deixar para falar disso em um outro momento. Seja como for, pelo nosso conceito moderno, contemporâneo de ciência, todos os astrólogos tradicionais vão concordar que a astrologia não é uma ciência. Ela está muito mais para uma arte e para uma tecne. Mesmo a astrologia que era feita no período helenístico, mesmo a astrologia que era feita no período medieval, que nessas épocas era considerado ciência, mas era um outro conceito de ciência dessas épocas, não é o nosso conceito atual. Voltando na astrologia moderna, como eu disse, a astrologia moderna ela tem pelo menos o objetivo de querer mostrar que a astrologia é uma ciência. Uma parte da astrologia moderna quer fazer isso, aproximando a astrologia da psicanálise e do modelo das ciências humanas. Então espero que com tudo que eu falei esteja dando para vocês perceberem que a astrologia tradicional ela é muito diferente da astrologia moderna, são paradigmas diferentes, tá? E essa diferença é mais do que só falar que a astrologia moderna é uma astrologia psicológica e a astrologia tradicional é uma astrologia preditiva. Isso é importante na diferenciação, mas a moderna não deixou de fazer previsões. E a antiga, a astrologia tradicional, também tem uma teoria de astrologia psicológica também, tá? Então a diferença mesmo não é isso, a diferença é uma mudança de paradigma que envolve diferentes visões de mundo que vão inclusive ter repercussões em outras áreas da astrologia, seja na concepção de mundo, seja na própria concepção do que é astrologia. Tá? A concepção da astrologia moderna é diferente da concepção da astrologia tradicional. Então a diferença é de paradigma. E isso eu vou aprofundar mais nos próximos vídeos, de maneira mais pontual, em cada tópico que eu for tratar desse tema ao longo do curso de Astrologia EAD do canal Professor Adalberto Pessoa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Assim, quem chegou até esse ponto aqui do vídeo provavelmente viu que o conteúdo é bastante grande, então eu dividi em várias partes o vídeo, talvez em 3 ou 4 partes, né? Se vocês quiserem continuar acompanhando o desenvolvimento desse conteúdo em vídeos futuros, em vídeos novos e futuros, então se inscrevam no canal apertando o botão de sininho para não perder nenhuma notificação, tá? A inscrição de vocês ajuda bastante o canal. Não só a inscrição, se vocês ajudarem a divulgar o canal, compartilhar os vídeos, isso ajuda bastante o canal. Outra maneira de ajudar o canal também é participando da campanha Apoia-se, que é uma campanha de financiamento coletivo do canal, tá? Que aí é uma ajuda financeira com o canal para os custos, para os gastos, para a remuneração do canal. Essa ajuda, esse apoio ajuda o canal a crescer. E quem participa da campanha Apoia-se, no futuro
pode ter descontos caso queira usufruir de algum serviço do canal, um serviço de mapa astral, ou de leitura de tarô, ou de consulta horária. Então, para quem quer descontos em serviços aqui do canal, é interessante participar da campanha Apoia-se, né? São oferecidos descontos nos serviços que são proporcionais à ajuda que a pessoa der na campanha Apoia-se. Quanto mais tempo a pessoa ajudar na campanha Apoia-se, maior são os descontos nos serviços. E para contribuições mensais acima de R$5, a pessoa pode participar dos grupos de WhatsApp temáticos no canal. Tem grupo de WhatsApp de horóscopos e signos, grupo de WhatsApp de astrologia política e grupo de WhatsApp para tirar dúvidas técnicas, que inclusive para quem acompanha aqui esse curso de astrologia EAD pode ser bastante interessante, ok? Então é isso, gente. A gente vai se vendo nos próximos vídeos. Muito obrigado aí pela audiência e pelo carinho de vocês. Um grande beijo, um grande abraço e tchau!